Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Então vamos aí para a nossa unidade número 11, que a gente vai falar sobre impressoras e algumas manutenções básicas, tá? Lembrando que o foco do curso realmente é a manutenção de computadores. Entretanto, no ramo empresarial é importante a gente saber o básico ali de como sair de algum problema com uma impressora, porque administrativamente pode acontecer, tá? Então vamos falar sobre cada uma delas. A gente vai começar com a impressora jato de tinta, que é uma das mais populares e provavelmente você tem na sua residência ou conhece alguém que tenha, né? Impressora de jato de tinta e de cartucho são as impressoras mais encontradas em residência, né? Nós temos a impressora a laser, que é o caso do exemplo aqui, que nós temos no slide. Essa impressora ela tem um foco na economia, né? Como ela é impressora laser, o que acontece com esse tipo de impressora? As empresas compram toners, onde dentro desses toners tem um pó, onde esse laser queima esse pó no papel. Isso é extremamente econômico para a empresa. Se ela fosse utilizar jato de tinta, ela ia gastar um dinheiro grande. Os toners também não são baratos, mas custo-benefício vale a pena, tá? Temos as impressoras de jato de cera, né, ou de cera. Elas não são muito utilizadas assim em ramo residencial, né? Geralmente elas são utilizadas em empresas também que precisam de um tipo de papel com uma qualidade maior em cores, enfim, então ela é utilizada para isso. Nós temos as impressoras matriciais, que são impressoras geralmente que onde que fica? Deixa eu dar um exemplo básico. Geralmente em lojas de materiais de construção ou algo do tipo, onde a gente precisa tirar um orçamento. Então o custo-benefício dela é muito alto, né? Olerites também são feitos a partir de impressoras matriciais, tá? Que é aquela impressora ainda que ela imprime assim. Não sei se você já viu o papel, ela coloca o papel, ela vai imprimindo linha por linha. Essa é a impressora matricial. E nós temos as impressoras térmicas, tá? Geralmente elas são utilizadas em comércio, né? Supermercado, loja de conveniência, que é aquela quando a mocinha fala assim, você quer o cupom? Quer a nota fiscal? Então, essa impressora é responsável por isso. Ela é uma impressora térmica, ou seja, ela não tem tinta, né? O papel que é criado justamente para essa impressora queima o papel especial que solta a tinta. Então a tinta na verdade está ali no papel e a impressora térmica, como o próprio nome já diz, esquenta esse papel que vai formando ali as informações, tá? Nós temos as impressoras plotters, que elas são as impressoras, aí sim empresarialmente mesmo, porque é a impressora do tamanho desse quarto aqui, né? Como vocês podem ver no exemplo, aqui nós temos desenhos técnicos, né? Então aqui o pessoal de engenharia pode usar muito, mas ela pode ser utilizada de várias maneiras, para banners, enfim, tá? E aí a moda do momento são as impressoras 3D. Então eu trouxe um exemplo de uma impressora 3D para vocês. Então todas as impressoras que nós conversamos até aqui, tirando a 3D, ela funciona no plano de duas dimensões, né? Então o papel é plano e o desenho vai em cima. As impressoras 3D não é 3D por acaso, ela trabalha numa impressão de 3 dimensões, né? Então vocês podem ver aí que nós temos um objeto tridimensional, né? Com 3 dimensões, tá? Então essa é a diferença. Então as impressoras 3D elas estão vindo no mercado agora, já há um tempo já, mas agora que ela está engrenando, e espero ver mais da tecnologia das impressoras 3D nas nossas residências, nas empresas, tá? Começando sobre as impressoras, nós podemos falar agora sobre os problemas que possam ocorrer e as soluções. Lembrando que existem N impressoras no mercado, tanto impressoras residenciais quanto empresariais. Vocês vão encontrar vários tipos de impressoras, com vários tipos de problemas e vários tipos de soluções diferentes, mas ali parecidas, tá? Problemas que possam surgir dentro da empresa você pode resolver. Na apostila tem mais tipos de soluções e é focado na impressora da HP. A HP liderou por muito tempo o mercado de impressoras, assim como a Samsung, né? Então eu foquei numa impressora da HP, mas geralmente as impressoras elas têm ali os mesmos tipos de erro, ela vai te informar o que está acontecendo. E aí, é claro, se você não conseguir resolver ele naquele momento, você vai ter que procurar uma assistência técnica especializada em impressoras, tá? Então vamos lá.
O primeiro passo é a impressora não liga. Então o que a gente tem que fazer? Verificar a fonte ou adaptador de energia, né? Medindo a saída do cabo da fonte, usando o multiteste, né? Um multímetro, tendo a entrada 110 e saída de 30 volts, dependendo do modelo. Isso daí é muito mais focado na impressora do modelo que tem na apostila. Mas a primeira coisa que você tem que verificar é realmente o adaptador de energia, se ele está funcionando corretamente. Tá? Primeiro, se a tomada está com energia. Né? Segundo, se a impressora, como deve ser, passa por um estabilizador, ver se o estabilizador está levantando carga, se está funcionando, se o fusível está bom. Tá? Ali no caso, ele está falando, tem na entrada 110 volts. Depende da impressora. Hoje em dia tem impressora que já vem com a voltagem 220 ou bivolt automático. Então, verifiquem a voltagem no lacrezinho que fica atrás da impressora, tá? Impressora liga, mas não imprime. As prováveis causas são, né, a falta de papel. Então isso acontece muito, já aconteceu várias vezes comigo, fui chamado, a impressora não está pegando, estava sem papel. Acontece muito, isso porque as impressoras avisam que está sem papel, mas tudo bem. Cartucho de tinta queimado. Aí, no caso de impressoras de cartucho, pode ser que o cartucho esteja com defeito e não consegue prosseguir na sua atividade normal, tá? No caso de impressoras empresariais, o toner pode estar com problema. Isso daí a impressora vai acusar para você, né? Ou flat cable danificado, né? Então é um dos cabos internos da impressora que pode estar com problema e não está passando a imagem para a impressora, tá? E aí substituir a peça danificada. Você pode substituir o toner, o flat cable ou o papel. Terceiro, a impressão sai com letras estranhas ou não são impressas. Isso acontece muito também, geralmente é problema de driver. Os drivers não estão atualizados e a impressora não está conseguindo se comunicar com o computador e vice-versa. E a impressora com o computador e o computador com a impressora, tá? E aí ele fala, tem em mão CD de instalação da impressora com drivers e refaça a instalação. E aí ele aconselha a excluir o anterior. O que acontece é que hoje em dia nós temos a internet e os drivers geralmente estão lá. Mas se você tem o CDzinho da impressora, é bom reinstalar com o CD da impressora, tá? Quarto, a impressora apresenta problemas ao puxar o papel. Esse é um problema muito comum realmente, até no texto está falando, né? A impressora puxar mais de uma folha por vez. Isso acontece muito, tá? Isso ocorre por causa da umidade. Então, quanto mais úmido o papel estiver, mais a chance é maior de um papel grudar no outro, né? Porque os dois estão úmidos, tá? E aí ele dá a dica, por isso não guarde papel na impressora, tá? Então lembra que a impressora tem uma gavetinha onde a gente guarda o papel. É interessante não deixar os papéis lá, pelo menos não por muito tempo ou de um dia para o outro. O legal é você ter uma estufinha pequena, onde você retira o papel no fim do dia, coloca na estufa e retorne no outro dia, né? Com ela na gaveta da impressora, tá? E é claro, ele está falando usar uma qualidade boa de papel, não vá comprar papel porcaria, porque pode ser que danifique a impressora. Então compre um papel de boa qualidade e sempre manter o papel seco. E o quinto e último, mensagens de erro. Aí aqui existem N mensagens de erro que pode acontecer na impressora, tá? Muitos vocês vão conseguir resolver só identificando o erro no LED ou no painel, mas vamos lá. As impressoras geralmente formam os usuários suas mensagens de erro, foi o que eu falei. No caso das impressoras da HP, em forma de luzes. As impressoras, assim como os computadores, elas podem fornecer o tipo de problema que está acontecendo com ele através dos LEDs e bips, né? A gente chama no computador de bip, né? Quando ele faz bip, bip, bip. Dependendo da quantidade de bips e o intervalo, a gente sabe que é memória, sabe que é HD, processador, enfim, né? E aí ele fala para verificar o painel de controle que fica buscando simultaneamente, isso pode dizer que algo está ocorrendo, né? Podendo ser falta de papel, cartucho, tinta, né? Então, N tipos de problemas. Hoje em dia, fiquem tranquilos que as impressoras, ela já tem, além do bip, do LED, ela já no painel, ela já fala que, ó, tá tendo atolamento na área B e tal, e o desenho, tá bom? Então, até a próxima aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.